Boa noite. Tudo bem, Robson? Boa noite, Ana Paula, Luciana. Estão me escutando? Beleza, Robson, obrigado. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Boa noite, vamos dar início então. Primeiro, para a gente fazer a nossa prece, que a gente possa elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até o nosso querido Mestre Jesus, e agradecendo por mais essa oportunidade de reflexão dos estudos do Evangelho, que os amigos espirituais, nossos mentores, possam estar conosco, nos acompanhando, nos sustentando e nos amparando nesses momentos, para que possamos acessar a nossa intimidade com equilíbrio, com discernimento, e que possamos refletir as lições do Cristo em nossos corações, e que também possamos receber também todas as energias dos amigos espirituais, para que possamos continuar na luta, na nossa luta íntima de transformação. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores. Obrigado aos mentores espirituais da nossa Casa Irmã Francisca, que nos assiste nesse momento, agradecendo também a Jesus e a Deus Pai por essa grande oportunidade. Fiquem conosco, agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o item 1, uma parte do item 1 e uma parte do item 2. Nós vamos fazer esses dois itens em 2 semanas, porque é bastante complexo, né, é bastante importante e requer
bastante reflexão e bastante aprofundamento da nossa parte. Então, o item 1, que é a parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar, segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem-rei, que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite, e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfego. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviaram, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então, no item 1 a gente vai até aqui. E agora nós vamos para o item 2. Nós vamos ler os 4 primeiros parágrafos, que está ligado nessa primeira parte aí da parábola. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de um pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. E seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinha de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Então a gente vai até aqui, e aí na semana que vem a gente vai dar sequência, tanto no item 1 como no item 2. E aí, para a gente poder iniciar a nossa reflexão, fomos chamados para a luz da verdade e escolhidos para as tarefas íntimas pertinentes ao nosso processo evoluído. Então, para a gente poder entender a questão do chamamento, né? Primeiro, Jesus coloca essa parábola fazendo uma comparação justamente adaptada naquela época, né, para o povo, e ele coloca a festa nupcial, que é uma festa importante, né, uma festa de alegria, onde todos comemoram, né, uma união,
E ele compara isso ao céu, né, que seria no plano espiritual, nos mundos felizes, que é a felicidade e a alegria, sem dor, né, e assim por diante. E aí, só que isso a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né, para a gente poder entender. Então, para a gente conquistar essa verdadeira felicidade, essa alegria que vamos dizer assim, nas esferas superiores, nas esferas mais felizes, então a gente precisa, a gente foi chamado para isso, com certeza. E o chamamento para cada um de nós é único, pois atende a necessidades daquele momento que estamos realizando. Então ele é único. Então assim, não há um chamamento coletivo nesse caso. Aqui Jesus nos chama unicamente na nossa encarnação, ele vem nos dando sinais de chamamento, para que a gente possa fazer esse trabalho íntimo de transformação, para que a gente consiga estar adequado para participar, no caso, entre aspas, dessa festa nupcial, que seria a gente conquistar, né, o direito, né, e a condição, melhor dizendo, de ir para um planeta ou para uma esfera feliz. E aí ele fala o seguinte também: fomos escolhidos para o cultivo sistemático e diário do bem. Então, quando a gente no caso escolhido aqui, quando ele fala, da gente estar cultivando sistematicamente, continuamente, né, diariamente, o bem em nós. Somos escolhidos para todas as faltas do nosso próximo. Olha que interessante. Então, a gente precisa entender. Os escolhidos não são os sacerdotes, ou, no caso, o palestrante espírita, né, ou ligado, né, que são vamos dizer assim, que conduz a questão das religião, pastor e assim por diante. Na verdade, o escolhido são aqueles que verdadeiramente se transformarão. Agora, por isso que ele fala, muitos os chamados. Então, todos nós estamos sendo chamados a todo instante para esse trabalho íntimo. E é interessante a gente entender isso, porque senão a gente acha que o escolhido é o padre, é o palestrante, é o palestrante espírita, pastor, né, papa, e não é nada disso. Na verdade, precisa, claro, é uma oportunidade de trabalho para transformação. Porque muitos podem estar trabalhando, né, arduamente, vamos dizer assim, mas não está se transformando, não está trazendo isso para a intimidade. Muitos, às vezes, frequentam o centro, né, vai, trabalha e tudo, tal, mas sai de lá, continua a mesma coisa sem se transformar. E é porque não compreendeu os ensinamentos da doutrina espírita, que vem, né, que é do cristianismo, que é a transformação íntima. Então a gente vai para o centro, frequenta, aprende, compreende os ensinamentos para colocar em prática na nossa transformação, para que a gente possa estar apto ao nosso crescimento espiritual, moral. E aí ele fala o seguinte também: chamados que fomos porque estávamos nas sombras. Então toda vez que nós, né, somos chamados, é porque a gente está desviando do caminho, ou estamos paradinhos, estacionados. Então, chamados como? Chamados para onde? Para a luz, para sermos ou fazermos escolhas. Então, nós somos chamados, aqui no caso pelo Cristo, né, nos dando o caminho, e tirando nós da sombra, porque nós estávamos na sombra, ou podemos estar na sombra, chamando nós para a luz, para fazermos escolhas, para esculpirmos em nós um trabalho intenso que será a obra do Espírito.
para esculpirmos em nós um trabalho intenso que será a obra do Espírito. O que ele está dizendo aqui? É um trabalho íntimo, de mudança, das construções. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa se conhecer. Conhecer as nossas dificuldades. Para que a gente possa trabalhar e nos transformarmos. Porque se a gente não se conhecer, não tem como. E a única forma é a gente prestar atenção nos nossos relacionamentos, porque eles é que vão nos ajudar a nos descobrirmos. Então, aonde nós temos dificuldades, ou com aquele que a gente tem mais dificuldade, né, ou nas coisas, seja qual for, a gente precisa prestar atenção para a gente se conhecer. Tá? Então, a nossa obra somos nós mesmos. Então, quando a gente fala construir a obra, né, trabalho na obra, então a gente acha que é uma coisa externa, uma coisa grande. Não. Isso faz parte do trabalho. Né? É uma ferramenta. Mas a obra somos nós mesmos. É aquilo que fizemos de nós. Que fizemos de nós. Não para nós, de nós. E aí, como é que chega esses chamamentos? Estruturar um lar, aprender a construir sentimentos, inabalável na nossa estrutura. E aí, qual obra que eu vou fazer comigo? Qual é a escolha? Eu preciso escolher. Eu preciso tomar uma decisão e escolher o que eu quero. Construir em mim. Qual a obra que eu quero construir em mim? E aí eu preciso trazer isso na minha intimidade. Eu preciso refletir os meus comportamentos, as minhas ações, os meus pensamentos, se estão alinhados com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus nos fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Só chega ao Pai através de mim. Por que ele está dizendo isso? Porque se você fizer ou estruturar os sentimentos que eu possuo, você chega a Deus. E aí ele coloca assim: pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que hoje já somos os escolhidos. Se você está nesse trabalho de transformação íntima, buscando conhecimento, buscando compreender os ensinamentos do Cristo, buscando compreender as leis divinas, buscando te compreender, né, as suas dificuldades, as suas mazelas que você traz, você já está nesse processo a ser escolhido. Então, escolhido para quê? Para a regeneração de nós mesmos, para o esquecimento de todas as faltas do próximo. E aí eu preciso do próximo, eu preciso do relacionamento, né? Para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, ao preço da renúncia. Renunciar ao quê? Orgulho, vaidade, nossa prepotência, arrogância. Prepotência, achar que a gente sabe mais que os outros. Aqui ele fala a questão da imposição, a gente querer impor a nossa razão. Né? E não é dessa forma. Porque a gente pode estar certo, vamos dizer assim, em muitas atitudes, mas como eu transmito isso? Como eu ensino isso? Através do meu exemplo, do meu esforço. E Kardec
também nos coloca: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em se transformar. Esse é o verdadeiro espírito. Não é o perfeito, porque ainda não somos perfeitos. E aí ele coloca assim: nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Então eu tenho que pegar o Evangelho, refletir sobre ele, para quê? Para acionar a minha consciência e para ver as minhas ações e os meus pensamentos se estão alinhados com as leis divinas, que está gravada na minha consciência. Quanto mais conhecimento eu busco, quanto mais eu tenho conhecimento da verdade, mais amplia meu acesso à consciência. Por isso que aquele que não tem conhecimento, aquele que ainda é ignorante das verdades do Cristo, vamos dizer assim, a responsabilidade dele é menor que a nossa. Vai ter responsabilidade? Sim, peso. Agora, eu que tenho já um conhecimento, né, que traz do cristianismo, através da doutrina espírita esclarecedora, que amplia os horizontes, a minha responsabilidade aumenta. A minha atitude, a minha ação, o meu pensamento. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter o tempo todo. A gente vai acertar sempre? Não, a gente vai errar também. A gente escorrega. Mas aí escorregar, quando escorregar, refletir sobre isso e procurar fazer diferente. Ou tentar tomar um rumo diferente no momento. Então, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Chamados para a luz, então a gente está na sombra, foi chamado pelo Cristo para vir para a luz, né? Escolhidos para o trabalho. Que trabalho é esse? De transformação íntima. Esse é o trabalho que ele está dizendo aqui. Então, isso que é importante, porque a gente associa o trabalho, eu vou então para a casa espírita trabalhar na casa espírita. Claro, ótimo, porque esse trabalho no bem te alimenta, te estrutura, te dá condições de quando você precisar tomar as ações ou a decisão, você esteja bem estruturado para isso. Então tudo isso é uma ajuda. Te estrutura para que você possa vivenciar melhor a experiência e ter condições de tomar as melhores decisões. Agora, se ir para a casa espírita para trabalhar lá e não transformar nada, você está perdendo tempo. Vamos dizer assim. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um trabalho de caridade na casa espírita, eu preciso aprofundar nas reflexões da minha intimidade. Não é simplesmente levar uma cesta básica para uma família necessitada. Ou que seja, ou preparar a cesta, o que for, qualquer trabalho dentro da caridade. Da passe, por exemplo, médio passista, ou em reunião mediúnica, o que for, qualquer trabalho, na biblioteca, na secretaria, eu preciso refletir o que esse trabalho, né, essa ferramenta ali dentro da casa espírita traz de trabalho na minha intimidade. Como eu lido com isso? E aí eu tenho que... O trabalho é árduo, é difícil de transformação. Por isso que Jesus traz a questão da alegria e da felicidade. Né? Quando a gente conquista esferas superiores, é alegria, é felicidade verdadeira. Não as momentâneas que a gente tem aqui. Quando a gente faz a caridade, quando a gente tem um sentimento, ou caridade material, moral, o que for, mas quando a gente tem um sentimento muito forte, né, que traz aquela emoção naquele momento para nós, que traz aquela serenidade, aquela paz, isso são flashes da verdadeira felicidade. Quando a gente conquistar isso, nós vamos ficar permanente nesse estado. Os espíritos superiores, independente da situação, eles podem estar numa situação, vamos dizer assim,
num trabalho difícil, lidando conosco mesmo, né? Que ainda somos espíritos difíceis, para eles está 100% na paz. Nada desequilibra. Eu posso falar o que for, levar o trabalho que for para eles, mas não desequilibra eles. Por quê? Porque eles têm isso estruturado, já é conquista. Então tudo que a gente conquista, né, e solidifica em nós, estrutura, é o que a gente vai carregar. Isso é uma conquista do espírito. Então é importante a gente vamos dizer assim, compreender isso. Porque quando o Kardec fala fora da caridade e nossa salvação, tem um motivo muito maior por isso. Não é só o fato simples de ir lá e fazer a caridade. Não. É porque a caridade te proporciona um trabalho íntimo. Você começa a se sentir bem e você quer sentir o tempo todo isso. E aí olhar o outro, a dificuldade do outro, como eu ajudo? Né? Só levar a cesta? Ou através de uma prece, uma vibração, ou muitas vezes escutar aquela família, não, aquela pessoa que você está ajudando. Então é esse trabalho. E aí, quando eu faço esse movimento dentro da caridade, eu estou estruturando a construção desses sentimentos mais nobres e, consequentemente, estruturando as virtudes. Porque eu só vou estruturar a lei de amor em mim o dia que eu amar, verdadeiramente. O dia que eu perdoar, verdadeiramente. O dia que eu ser mais fraterno, mais solidário. Então, isso eu estruturo os sentimentos. Dessa forma. Dessa forma que eu estruturo. Agora, vem a situação, a dificuldade, como é que eu faço isso? Então, assim, Jesus está me chamando. Então, vem as situações difíceis dentro do meu lar, na minha profissão, né, no meu trabalho, aonde for, às vezes até na casa espírita. Então, assim, o que eu faço? Ele está me chamando. E aí, o que eu faço para me trabalhar? Qual que é o meu movimento? É verdadeiro? É honesto comigo mesmo? Ou é ilusório? Porque se eu vou fazer o trabalho achando que eu vou ser salvo, entre aspas, só fazendo aquilo e sem trazer para a minha intimidade, eu vou ter uma grande decepção. Ou você vai ter uma grande decepção. Os livros espíritas nos trazem isso. Trabalhadores espíritas, dirigentes de casa, que faziam, trabalhavam. Mas quando desencarnou, achou que chegaria lá e ia estar trabalhando, ia para um trabalho, ia ser destinado. Chegou lá, teve que ser tratado. Porque chegou em desequilíbrio na intimidade. Não foi trabalhada a intimidade. Só o externo. E o externo é para o outro, para os outros aqui verem. Não para Deus. Porque o íntimo que é com Deus. Porque a gente pode ter a ilusão de que a gente pode enganar quem tá à nossa volta. Né? Muitas vezes fazendo de bonzinho, e aqui dentro, né? Ou aqui dentro é outro pensamento. Mas para Deus não tem isso. Por isso que ninguém escapa da justiça divina. Porque o que pesa é a intenção. Se a sua intenção foi boa, mas não deu certo, porque ainda você não tem as construções para aquilo, tem um peso. Um peso muito menor do que se você já tem o conhecimento, a compreensão, mas mesmo assim você vai e faz, tem um peso maior. Então, nós, espíritas, precisamos ter essa consciência que o esclarecimento veio, né, o Cristo tinha prometido para nós, né, o Consolador prometido, abre o conhecimento de onde a gente vem. A doutrina espírita explica claramente para nós o que nós precisamos fazer aqui, o que nós estamos fazendo aqui, o que precisamos fazer e para onde a gente vai.
quais são as consequências. Porque eu não posso me iludir mais. Eu preciso me olhar como espírito, com o passado, com uma história, com experiências, vivendo um presente, um momento de trabalho, onde eu estou sendo chamado para o trabalho, que é o trabalho íntimo de transformação. E aí, a consequência disso é para onde eu vou. Se eu estiver em condições apto, né, em condições e mais estruturado para seguir outros caminhos melhores, ok, eu vou seguir. É assim que funciona. E é assim que é a justiça divina. Porque se eu faço esse grande esforço aqui, mesmo que eu tenha que renunciar a muita coisa, mesmo que seja dolorido, que eu passe por algumas dificuldades, mas é isso que Jesus que nos trouxe. Os primeiros cristãos iam para a arena sem medo de morrer, iam cantando, porque tinham a convicção de que a fé deles era tão grande, tão estruturada, que eles sabiam que dali ia seguir em frente, que eles iam para um lugar melhor. Porque eles estavam no processo de transformação aqui. Não é? E eles foram dar o testemunho da verdade, que não há morte, que só morre o corpo físico. Então a convicção deles, na verdade, de Jesus era tão grande que eles não temeram a morte. E nenhum deles sentiram a dor física. Porque eles eram desligados do corpo, o espírito era desligado do corpo antes que as feras fossem trucidadas. Por quê? Porque eles não precisavam passar por aquela dor. Era testemunho só. E nós? Será que ainda nós precisamos da dor para despertar? Ou a gente já está apto, ou já tem a capacidade de nos trabalharmos sem ter a dor do chamamento? Isso é íntimo, isso é único. O que ele falou ali é único. É de cada um. É você com Deus. Tem também o livro Boa Nova, que é Os 500 da Galileia, uma lição muito, muito boa para refletir. E ele traz assim, lá, muitos foram chamados, muitos convidados depois do Calvário do Cristo. Todos amigos sinceros do Messias, estavam com uma saudade imensa da palavra de Jesus e de seu convívio. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade de regresso a Cafarnaum, para os labores indispensáveis da vida, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos. Nós viemos para a prova de expiação, no meio dos lobos. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção das verdades do Evangelho. Eles serão semeadores, vós sereis o fermento divino. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, falando da intimidade de cada um, quando os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-eis da minha paz, que representa a água viva. Aqui ele fala da fé. Você tem a fé, a convicção da verdade do Cristo, vai te trazer paz, mesmo na maior situação de turbulência que você tiver. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso
da evangelização das coletividades terrestres, sobre a inspiração de Jesus Cristo. Olha que bonito. No dizer de Kardec, na parábola da festa de núpcias, Jesus compara com o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria. Por isso que ele traz essa parábola para nós, né? Emmanuel também nos traz no livro Instrumentos do Tempo, muito interessante aqui também, a lição 24, chamamentos. Muitos chamados e poucos escolhidos, proclamou o Divino Mestre. É que todas as criaturas estão na Terra chamados à construção da luz. Ó, luz de novo. Mas só aqueles que se consagram às próprias obrigações, na exceção dos divinos desígnios, podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Então, independente do que acontecer, tenha convicção e persista no bem para a vitória. O que é a vitória que ele está falando? A vitória do espírito. Não é do corpo, não é do homem aqui na Terra. Não é essa vitória. Porque essa é perecível. É a vitória do espírito. É a transformação, é a construção de sentimentos, construção de virtudes. Essa é a vitória. Ao sermos convidados, devemos reconhecer que estamos tendo a oportunidade de sermos escolhidos. Então, olha que interessante. Estamos sendo convidados e isto é uma oportunidade, precisamos reconhecer que é uma oportunidade para sermos escolhidos. Não significa que nós já somos escolhidos. Não porque somos melhores. Não é porque a gente é melhor, mas porque já podemos assumir o compromisso, já temos condições de assumir os compromissos, já temos conhecimento, já tem a doutrina espírita, já nos descortinou muita coisa para isso. Por conta das experiências de erros, experiências de erros, por isso que toda experiência, mesmo que ocorreu o erro, é válida, nada se perde. E acertos no nosso processo evolutivo, que sempre buscam despertar nossas consciências. Então, toda situação, toda experiência que nós passamos é um despertamento da nossa consciência às leis divinas, para o cumprimento da lei divina. E por isso, Emmanuel nos orienta a construirmos a luz na nossa intimidade. Porque pode estar o caos fora, externo, mas se você está com a luz aqui dentro, esse é o trabalho. Você está no caminho da vitória do Espírito. O Evangelho por Emmanuel também, no volume 1, que ele faz o comentário ao Evangelho segundo Mateus, a lição 344, chamados escolhidos. Emmanuel nos diz: estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. O que ele está querendo dizer aqui? É a transformação. Se você está nesse trabalho íntimo, forte, de transformação, você já está sendo escolhido. Reconhecer como estágio evolutivo é fundamental. Precisa saber como é que eu estou no meu grau de evolução. Mas, mesmo assim, já podemos atender o chamado, porque temos o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. É a fé viva que Emmanuel nos fala. É a razão face a face com a fé. Então a doutrina espírita traz o conhecimento, a compreensão da razão. E aí eu estruturo a fé e face a face com ela. Também na lição 10 do livro Irmão Escolha, Emmanuel traz assim: chamados escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Não é só essas revelações
né, as comunicações dos amigos espirituais, né, essas revelações. Toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Então, tudo isso eu preciso trazer para a minha vida. As revelações recebidas pelo Espiritismo devem movimentar em nós uma ação capaz de aprofundar o autoconhecimento. Aqui, precisamos se conhecer, para que possamos escolher o bem como o único recurso na construção de virtudes. Porque com este autoconhecimento eu me conheço aquilo que eu preciso transformar. E aquilo que eu já tenho conhecimento, a bagagem, eu aplicar. Trazer ação, movimento. Este é o trabalho. Né? E aí, quando, né, nós somos convidados, quando você é convidado, como você se comporta? Você atende o convite? Ou você não se sente digno ou capaz para isso? Se chegou, é porque você tem capacidade, você é capaz e é digno. Quais são suas desculpas para não atender o convite? O que te atrapalha? O que te atrapalha? Né? E aí precisa refletir sobre isso. Né? Isso é importante, porque é o que está atrapalhando, muitas vezes. Então, às vezes eu estou dedicado às coisas materiais só. E as coisas materiais não é só questão do trabalho, né, material, das questões dos bens, dinheiro, essas coisas, né, os bens materiais. Não é só isso. Estou falando apegado à materialidade da nossa prepotência, da nossa vaidade, da nossa arrogância, do meu ciúme, da minha inveja, do meu sensualismo. É disso que eles estão falando. Será que eu estou apegado ainda nas questões da minha vaidade? E aí eu não aceito. E aí quando eu descubro que eu estou errado, eu estou tomando um caminho errado, eu optei, né, por um caminho errado, e por vaidade eu não aceito o erro e não mudo, né? Não vou tomar um caminho diferente, pensando, preocupado com o que os outros vão pensar de mim, pensar de você. Não importa. Importa o que Deus, não digo nem pensar, que Deus, o importante é de quanto alinhamento eu estou com a lei divina. Esse que é o importante. Então vamos para as nossas vibrações, também para o passe, né, que a gente vai tomar distância. Pediria para os trabalhadores, passistas que estão na sala, ou muitos também, muitas vezes não entram, mas nesse horário eles já estão concentrados, que a gente possa ter a fé e a convicção que nós vamos estar recebendo essas energias, então que eles possam estar preparados para isso, para transmitir essas energias do passe para nós. Então, que possamos fechar os nossos olhos, trazer em nossas mentes a figura do nosso querido Mestre Jesus, radiante, de braços abertos, a nos acolher, que possamos estar confiantes e convictos da assistência espiritual que estaremos recebendo nesse momento, que possamos sentir as vibrações desses queridos e carinhosos amigos espirituais que sempre estão nos amparando, nos ajudando nesse processo.
possamos sentir essa luz penetrando em nosso corpo através do nosso coronário, essa luz invadindo todo o nosso corpo físico e também o nosso corpo perispiritual. Que essas energias possam trazer o equilíbrio, a serenidade e a paz necessária para que possamos enfrentar as experiências e os desafios em nossa encarnação, nesse trabalho íntimo, que possamos sentir a coragem, nos sentirmos fortalecidos na nossa intimidade, enfrentarmos a nós mesmos face a face, sem mais ilusões, mas tendo a convicção da verdade de Cristo, tendo Cristo em nossos corações, em nossos pensamentos, para que possamos estar alinhados com as leis divinas. Obrigado, queridos amigos trabalhadores do Cristo, por essas energias recebidas, e que nesse momento possamos doar um pouquinho de nós, fazermos esse exercício na prática da caridade, e que as nossas melhores vibrações possamos enviar a todos aqueles nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos, em especial aqueles mais necessitados do refazimento físico, espiritual e mental, também os nossos entes queridos no plano espiritual, os nossos amigos, também os nossos irmãos necessitados, desencarnados, que eles possam sentir as nossas melhores vibrações. Obrigada, queridos amigos espirituais, queridos mentores, por esse carinho, por esse amor que sentimos nesse momento. Obrigado, querido Mestre Jesus, por estar sempre conosco, nos amparando, nos levantando em nossas quedas, para que possamos seguir o caminho em frente. E também agradecendo ao amor do Pai conosco, que nos deu a oportunidade desta reencarnação, para que possamos fazer esse trabalho de transformação, de construção de sentimentos nobres, de construção das virtudes tão desejadas por nós, que nos tira das sombras e nos traz para a luz. Obrigado mais uma vez. Que possamos sentir essa bênção trazidas do alto. Que assim seja. Obrigado, queridos amigos. Até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.